Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tenham passado bem nessa semana. Nos encontramos na sexta passada. É sempre um prazer estar com vocês aqui e sempre agradecendo a presença dos nossos alunos, dos tutores de sala de aula e também de toda a nossa equipe aqui. Hoje eu estou com o Claudinei, que está fazendo a nossa tradução, estou com a Márcia, né, com a Maria e com o Moisés, além dos nossos colegas de polo, né? Então, uma boa noite a todos vocês. O objetivo da nossa aula de hoje é explorar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos já na terceira aula, né? Na primeira aula e segunda, nós falamos dos direitos humanos, os direitos individuais, os direitos sociais e falamos ali na última aula, principalmente sobre a seguridade social, né, que é a saúde, assistência e previdência social, além de explorarmos a temática do direito do trabalho, bastante focada até em relação à prova, que eu tenho que lembrar para vocês, né, não é o foco principal do estudo de vocês, mas é um requisito, então vale sempre anotar essas dicas. A nossa prova tem algumas questões em relação a essas duas aulas que se passaram, né? Está bastante focada até nessas duas aulas. Então, nós temos questões sobre os direitos humanos, o que são os direitos humanos e como é a proteção dos direitos humanos no cenário internacional. Nós temos que saber dessas aulas, tanto para a nossa formação, quanto também para a nossa avaliação, a importância da Constituição Federal. Lembrarmos lá que a Constituição Federal é a lei maior de um Estado, então ela é a lei de todas as leis, ela que vai englobar o sistema político, social e jurídico, né? Também lembrar que a Constituição Federal, ela prevê os direitos individuais e sociais e focar bastante, pessoal, no estudo da assistência social, como é a formação da assistência social, principalmente os princípios, né? Os princípios que embasam, os valores que embasam a assistência social no Brasil, e também em relação à seguridade social, né? Esse tripé, saúde, assistência e previdência, como ele é formado, e lembrar dos direitos dos trabalhadores, os principais, né? Os direitos dos trabalhadores, que vocês precisam saber, pelo menos, os que estão lá no artigo 7º da Constituição Federal, tá? Então, anotem esses temas que são importantes. São importantes não só para a nossa avaliação, também para ela, mas para a formação jurídica de vocês enquanto cidadão, né? Todo cidadão precisa saber, pelo menos, o conteúdo do artigo 5º e o artigo 7º da Constituição Federal e a questão da Seguridade Social que eu já levantei, tá? Bom, então voltando aqui para a nossa aula de hoje, vamos começar a tratar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos duas aulas para tratar dessa temática. Obviamente é uma temática bastante abrangente. Eu pontuei as questões principais para a atividade de vocês, né? Então, o trabalho no dia a dia do assistente social. Eu não sou assistente social, eu sou advogada. Então, meu objetivo é ampará-lo, é dar instrumentos para que vocês possam exercer a profissão de vocês, que é tão importante para a concretização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos da nossa aula. Vejam comigo na lousa, né? Os objetivos da nossa aula de hoje será conhecer as regras do ECA sobre o direito à saúde, liberdade e educação. E conhecer, principalmente, as regras para aplicação das medidas socioeducativas, né? Eu peço desculpas a vocês pelo vocabulário inadequado com que consta aqui menor infrator, né? Eu sei que não é o termo correto utilizado, principalmente na assistência social, mas a lei, ela traz esses termos, e é por isso que também eu usei muitos desses termos, como o termo menor, como o termo abrigo, são termos que a gente sabe que é inadequado, mas são termos que estão na legislação, né? Então, eu trago eles aqui porque eu vou expor, como eu disse, a linguagem jurídica, né? Mas faço essa ressalva de que não é o melhor termo a se usar, né? Muito melhor vocês tratarem criança e adolescente em conflito com a lei, por exemplo, né? Fica mais adequado. Mas eu fiz essa sintetização em razão da legislação, em razão da minha formação jurídica. Conheço a discussão de vocês
e reconheço que vocês estão corretos nessa linguagem, né? Mais adequada, com certeza, tá? Bem, pessoal, começando sempre o estudo pela Constituição Federal Brasileira, o documento mais importante que nós temos em termos de legislação, lá na Constituição vai estar essa obrigatoriedade tanto do Estado quanto da família e da sociedade de cuidar da criança e do adolescente, né? Então, essa obrigação compartilhada entre Estado, família e sociedade. Vamos dar uma olhadinha o que diz o artigo constitucional sobre o tema. Vamos lá. Artigo 227 da Constituição Federal diz o seguinte, olha, bom, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, né? Bem, pessoal, como vocês sabem, a gente já comentou, a Constituição Federal, ela possui diversas leis que são programas, né? Que são, assim, a gente chama no direito de normas programáticas. Então, são programações. Olha, a Constituição diz, olha, queremos constituir um Estado com essa formação, uma nação com essa cara, né? E a legislação infraconstitucional, ela vai dar efetividade a essa Constituição Federal. E qual é a legislação que vai dar efetividade a esse primado da Constituição? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que surgiu na década de 90, foi uma lei muito frutífera em termos de proteção de grupos que estavam em situação de hipossuficiência, né? Na década de 90, nós tivemos o Código do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as legislações que regem a Previdência Social. Então, é uma época muito frutífera, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, vai ser essa lei que vai efetivar o primado constitucional. Lembrando que esse primado é compartilhado pelo Estado, sociedade e família, né? Sendo que a família, ela está em primeiro plano, inclusive é um direito da criança ser cuidada primeiramente pela família, por isso nós temos o dever dos familiares de prestar alimentos, os ascendentes em relação aos descendentes, né? Então os pais em relação aos filhos, os avós em relação aos netos e vice-versa, né? Recíproco, né? Os netos também em relação aos avós, então vice-versa, né? Essa obrigatoriedade e também um direito da criança de viver na sua família natural. A retirada dessa criança do seio da sua família natural vai ser uma medida excepcional, né? Uma medida só quando há a falência realmente dessa família natural. E o Estado, o que ele tem que fazer? Ele tem que amparar esta família, dar meios para que essa família consiga ter os padrões de qualidade necessários para uma vida digna, tá? Da criança. Tem um valor muito importante que vai reger todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um valor maior, né? É um princípio maior do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós chamamos princípio da hiperdignidade da criança, né? O que é hiperdignidade? Nós conversamos na primeira aula que todo ser humano possui dignidade, né? É dignidade humana. Basta nascer, ser humano, que você já tem uma dignidade. E por causa dessa dignidade, você tem diversos direitos que são chamados de direitos humanos, né? Que nós conversamos na primeira aula. Bom, a criança, ela tem essa dignidade, mas ela tem mais ainda, ela tem uma hiperdignidade. Por quê? Porque se tiver em conflito o direito de uma criança e de um adolescente em relação a um adulto, tem que ser priorizada a criança e o adolescente, tá? Portanto, apesar de existir uma regra que a gente chama de equidade, o que é equidade? É um tratamento igual para todo e qualquer ser humano, a gente conversou sobre isso, a proibição de ter tratamentos diferenciados, existem exceções. Uma dessas exceções, a regra da equidade ao tratamento diferenciado, ao tratamento igual para todas as pessoas, uma dessas exceções
é a hiperdignidade da criança e do adolescente, porque ela vai ter um tratamento diferenciado. É um grupo que merece uma proteção maior do que a proteção, por exemplo, dos adultos, tá? Isso até é uma questão de bom senso, porque é a criança e o adolescente que vai dar continuidade à sociedade. Então, claro, a sociedade tem que cuidar dos seus idosos, tem que cuidar dos seus adultos, mas é a criança e o adolescente que vai dar essa continuidade à sociedade como um todo, ok? Bom, eu trouxe uma frase de um conhecido jurista, Rui Barbosa. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele. Rui Barbosa foi emblemático na luta pela concretização da democracia e dos direitos humanos, os direitos fundamentais no Brasil, né? Ele tem uma passagem muito importante que chama Oração aos Moços, onde ele vai tratar do que é a dignidade da pessoa humana e algumas situações que eu tenho que muitas vezes fazer diferenciações, mesmo que todos sejam dignos, que todos tenham que ter um tratamento igualitário, né, que é essa regra da equidade. Então, esse tratamento igualitário, em razão de todos nós sermos seres humanos, em algumas situações, quando eu tenho uma situação de desigualdade, essa desigualdade tem que ser respeitada, né? Então, eu trouxe aqui uma pequena frase do Rui Barbosa para que vocês reflitam, pequena não tanto, né? Que vocês reflitam sobre ela. Então, ele diz assim, olha, o Rui Barbosa, sobre essa equidade, essa igualdade, né? Então, lembrando que equidade é igual a igualdade, né? Ele vai dizer o seguinte: a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar, né? Então, em designar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcional à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Ou seja, sintetizando, né? Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Parece um trava-língua, né, pessoal? Mas gostaria que vocês depois lessem essa frase e refletissem sobre ela. O que é tratar as pessoas com igualdade? Bom, tratar as pessoas com igualdade não é simplesmente dar a mesma porção de comida para todas as pessoas, né? Por quê? Porque às vezes uma pessoa precisa de uma alimentação mais reforçada, ela é maior, ela tem uma musculatura maior, precisa ter mais alimentos. Então, tratar igualmente as pessoas é respeitar as suas diferenciações, ok? Bom, para trazer o respeito à criança e adolescente e às suas necessidades que são diferentes do adulto, e é por isso que, até em relação ao tema que nós vamos tratar ainda nesta aula, sobre as medidas socioeducativas, né, que é quando o adolescente comete um ato infracionário, que não, ele vai ter um tratamento diferente do adulto que comete um delito, né? Por quê? Porque eles não são iguais. Então, para trazer esse tratamento diferenciado da criança e do adolescente, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a gente sempre fez, né? Vamos um pequeno vídeo tratando da memória do Estatuto da Criança e do Adolescente e como foi a concretização dele no direito brasileiro. Vamos assistir a esse vídeo. Este é Felipe. Ele tem 5 anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue à idade adulta. Para fiscalizar e garantir esse direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Até a elaboração da Constituição de 1988,
Todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, assistir a mãe e a criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus-tratos às crianças e adolescentes e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de adoção. Toda criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. Bom, pessoal, então vocês viram aí algumas regras, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente que nós vamos conversar nesta aula e na próxima aula, na aula de sexta que vem, né? Bom, então essa hiperdignidade, ela vai trazer uma primazia, uma superioridade no tratamento da criança e do adolescente. E essa primazia do tratamento da criança e do adolescente está contida lá no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam comigo como o artigo 4º trata dessa temática. Ele diz assim, ó: a garantia de prioridade compreende primazia, né? Primazia é superioridade. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, né? Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, precedência. Então, se tiver uma criança ou adolescente e um adulto concorrendo pelo mesmo atendimento público, quem que tem preferência? A criança e o adolescente, né? Então, por isso que a gente tem filas preferenciais. Se for num posto de saúde, a criança ela tem um atendimento preferencial e tudo mais. Bom, também no artigo 4º, ele diz o seguinte, ó: preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, né? Então, quando o governo vai pensar a destinação desses recursos públicos e a formulação das políticas sociais, tem que pensar a formação da política social sempre dando preferência para a criança e adolescente, porque isso é uma determinação da lei, né? E uma destinação privilegiada, então, desses recursos públicos, né? A gente está passando por uma época de crise aí forte, onde tem que se decidir
o recurso público para quem será designado, né? E alguns cortes que serão feitos. Então, a criança e do adolescente, as políticas sociais para atendimento delas tem que ser priorizado nesse pensar do orçamento público, ok? Bom, pessoal, se a gente falou dessa primazia da criança e do adolescente, a gente precisa definir quem é criança e quem é adolescente. Eu preciso fazer uma distinção com vocês em relação ao que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o conceito de criança e de adolescente e o que trata o Código Civil, que é uma outra lei, é uma lei que ela é aplicada subsidiariamente ao Código da Criança e do Adolescente, né? Subsidiariamente, então, quando não tem uma disposição no Estatuto da Criança e do Adolescente, aí que eu me amparo no Código Civil. Além disso, o Código Civil ele vai trazer algumas regras gerais para o direito, né? Que também serão usadas. E nós temos dois conceitos bastante diferentes em cada uma dessas legislações. Uma legislação vai falar o que é criança e adolescente. Essa é a legislação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a outra legislação vai trazer um outro conceito, que é o conceito de absoluta e relativamente incapaz, né? Que é um conceito sobre incapacidade. Então, esse é um segundo conceito, tá? Os dois precisam ser entendidos no âmbito de aplicação de cada um deles. No material de vocês, no livro que vocês possuem de apoio, consta uma introdução sobre o Código Civil, sobre o que é um absoluto e relativamente incapaz, assim como nas avaliações virtuais. E também consta o conceito de criança e do adolescente, tá? Então, além aqui da exposição dessa aula, a gente também tem todo esse material de apoio que vale lembrar, a leitura é necessária, tá? Para criança, para a definição de criança e de adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente fez isso. E é um critério etário, então é um critério de idade, né? Não tem discussão sobre desenvolvimento mental, sobre se a pessoa aparenta ter aquela idade ou não aparenta ter aquela idade, né? É muito comum, principalmente no estupro de vulnerável, que é aquele ato ilícito, né? Aquele estupro cometido em relação à criança, o sujeito fala, mas ele aparentava ser maior. Bom, a aparência não desnatura a condição de ser criança, a condição de ser adolescente, tá? Porque é um critério de idade. Então, esse critério já foi apresentado no vídeo, vamos lembrar aqui qual é esse critério etário. Vejam comigo na lousa. Para ser considerado criança, nós temos a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos, né? Então, lá, 11 anos e 11 meses e alguns dias, né? Antes dele fazer 12 anos, não fez ainda, até um dia antes de fazer 11 anos, ele é considerado, um dia antes de fazer 12 anos, ele é considerado criança, tá? Até no direito a gente tem bastante discussão em relação a isso, em relação à aplicação penal, se o sujeito no dia do aniversário dele, né, à 00:01, ele cometeu o ato ilícito, se ele já mudou e deixou de ser adolescente, passou a ser adulto, como é que faz? Ou tem que ser na data que ele nasceu mesmo, né, lá da certidão, se ele nasceu às 14h, enfim, tem toda uma discussão sobre isso que não é agora o momento da gente tratar. Bom, criança até 12 anos de idade incompletos. Adolescente de 12 anos a 18 anos de idade incompletos. Por quê? A pessoa completou 18 anos e daí a teoria que mais aceita nos tribunais é do dia, né? Virou o dia, ela completou 18 anos no dia do aniversário, então não existe, a pessoa não tem duas idades no mesmo dia, sabe, gente? Vamos supor que ele nasceu às 5h. Eu nasci às 5h do dia 22 de novembro, né? Então, até às 16h59 eu tenho 31. Passou, tenho 32? Não. No dia 22 eu já tenho 32 anos. Ok, pessoal? Então, não interessa o horário que o sujeito nasceu. Criança até 12 anos de idade incompleto, adolescente de 12 a 18 anos de idade incompletos, tá? O ECA vai ser aplicado para essas duas categorias. Existe apenas uma excepcionalidade de aplicação do ECA a pessoas maiores de 18 anos, que eu vou comentar com vocês quando a gente falar
da medida socioeducativa, essa possibilidade de aplicação para pessoas maiores de 18 anos, ela ocorre quando o sujeito ele cometeu o ato infracionário antes de completar 18 anos, então lá com 17 anos e alguns meses, é a data do fato, né, a data que ele cometeu esse ato infracionário, porém, a sentença dele vai sair só depois que ele já completou 18 anos. E daí eu aplico o ECA excepcionalmente nessas circunstâncias para que ele cumpra a medida socioeducativa até os 21 anos, que é o limite máximo de aplicação dessa medida socioeducativa, especificamente a medida de internação. Ok, pessoal? Bom, então, decorem. Criança de 0 até 12 anos incompleto e adolescente de 12 anos a 18 anos incompleto. Ok, pessoal? Precisamos diferenciar esses conceitos do que é o absoluta e relativamente incapaz, de incapacidade. Gente, quem que é incapaz? O que é ser incapaz? Incapaz é um termo jurídico, então não é um termo chulo, né? Então não tem discussão sobre, não é um termo adequado. É um termo adequado porque está na lei. E incapaz quer dizer aquela pessoa que não pode realizar os atos da vida civil de uma maneira independente. Então, o que são atos da vida civil? Por exemplo, elaborar um contrato, assinar um contrato, comprar um bem, casar-se, né? São atos da vida civil. Se você não é capaz, você não pode realizar esses atos de um modo independente. E daí a lei vai trazer duas categorias de pessoas, os relativamente incapazes e os absolutamente incapazes. Os absolutamente incapazes são aqueles que, seja pela idade ou por terem uma deficiência mental, eles não possuem um juízo completo da realidade e a vontade deles é absolutamente desconsiderada, por isso que é absolutamente incapaz, para fins da realização de atos da vida civil, como um contrato principalmente, né? Então, os absolutamente incapazes, se eles vão lá e assinam um contrato, esse contrato é nulo, ponto, acabou. Não tem como remediar essa situação, ele é nulo, né? Vai ter que devolver o dinheiro, devolver o bem, desfazer o negócio, porque ele não tem validade jurídica nenhuma. Quando a gente é absolutamente incapaz? Quando nós temos menos de 16 anos ou, sendo maior de 16 anos, possui uma doença mental, algum transtorno que lhe retire absolutamente o conhecimento da realidade, ou não sendo uma doença, esteja numa situação de enfermidade que também cause essa ausência de juízo, como numa situação do sujeito que está em coma. Eu não posso pegar lá o dedinho da pessoa que está em coma, colocar num contrato, né, e falar que ele assinou, porque ele não tem livre consciência. Então, ele é um absolutamente incapaz. Dos 16 aos 18 anos, eu passo a ser um relativamente incapaz. Por que relativamente? Porque a minha vontade já vai ser considerada minimamente pelo direito, porém, eu vou precisar ter uma assistência dos meus responsáveis, ou seja, a minha vontade é que prevalece, eu decido, mas os meus pais vão assistir aquele negócio. O que é assistir? Vão assinar também comigo esse contrato para que diga, olha, realmente não tem nenhum vício e pode sim realizá-lo, tá? Então, o relativamente incapaz dos 16 aos 18 anos, ele já tem um juízo da realidade que é considerado, porém, ele ainda precisa de uma participação dos seus pais para que confirmem que não teve nenhuma nulidade, que ninguém se aproveitou dessa situação etária, né, dessa idade inferior aos 18 que o sujeito apresenta, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no quadro, eu fiz um esqueminha sobre esses dois critérios. Bom, tenho aqui, olha, capacidade civil, lembra? Ó, capacidade, o C aqui, ó, contrato, né, capacidade para fazer um contrato, né, é a capacidade civil. Para que eu possa fazer um contrato, outro Czinho aqui, ó, casamento, né, para que eu possa me casar, bom, aí eu preciso ser absolutamente capaz. Porém, se eu tenho menos de 16 anos, eu vou ser absolutamente incapaz.
O absolutamente incapaz, ele precisa ser representado. Gente, por que esse nome representado? Porque a vontade dele não vale nada. O que vale é de quem o representa, tá? É de quem o representa. Já o relativamente incapaz, ele tem um certo juízo da realidade, o direito já reconhece a sua vontade, que é para aqueles que vão de 16 a 18 anos, e nesse caso, ele vai ter que ser assistido. Gente, o que é assistir? Assistir é estar presente, mas não é você que está fazendo o ato, você só está ali dando uma assistência, né? Assistido, porque vai ter uma assistência dos seus responsáveis, tá bom? Vou pedir para que vocês lembrem bem isso, porque pode ser que tenha uma questão de prova perguntando justamente isso, né? Sobre o absolutamente incapaz, que ele é representado, e o relativamente incapaz, que ele é assistido. E uma outra questão é ser criança e adolescente. Criança vai até 12 anos, incompletos, né? Lembra aqui do incompletos. E o adolescente de 12 a 18 anos, incompletos. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês de como fica a aplicação dessa regra. Olha só, pessoal. Vamos pegar um sujeito, Maurício, coloquei aqui, tá? Nome fictício, né? Não estou falando de ninguém específico. O Maurício, ele tem 16 anos completos. Bom, então, 16 anos completos, o que ele é pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Pessoal, quem tem 16 anos completos já é um adolescente, né? E ele não possui nenhuma deficiência mental. Então, pelo ECA, ele vai ser um adolescente, mas ele vai ser um relativamente incapaz, porque ele ainda só tem 16 anos. E daí, se ele quiser fazer um contrato, o que ele vai precisar? Da assistência dos pais deles, né? Sob pena de anulação desse contrato. Bom, já a Karina, ela tem 18 anos completos, então a Karina, ela é adulta, não aplica o ECA para ela, não é verdade? Mas a Karina, ela tem uma deficiência mental gravíssima que retira totalmente a percepção da realidade. Então, apesar dela ser adulta, não aplicar para ela o ECA, ela é uma absolutamente incapaz. Então, qualquer contrato que a Karina faça sozinha é nulo. Então, ela vai precisar ser representada por seus pais. Ok, pessoal? Bom, vou rapidinho ali... 1 minuto de perguntas, um intervalinho de 1 minutinho de perguntas, para que vocês me enviem se entenderam essas diferenciações, que a partir dessa diferenciação a gente vai estruturar a nossa aula, tá? Então, 1 minutinho, um momento de pergunta aí, para que vocês enviem alguma colocação, especificamente desse tema que a gente tratou até agora.
Pessoal, então, obrigada pela contribuição de vocês. Olha, o pessoal de Jequié mandou uma pergunta que é sobre adoção. Aí eu vou pedir licença para vocês para responder na aula que vem, tá? Que a aula que vem é de adoção. E daí a gente vai poder esgotar mais esse tema, que é um tema de discussão que eu trouxe para vocês. Bom, o pessoal de Pindamonhangaba quer saber o seguinte, se a aluna quer saber, quando uma adolescente de 15 anos, ela quer se casar ou ela engravida, se ela deixa de ser adolescente e começa a responder como uma adulta. Não, ela não deixa de ser adolescente por ter engravidado, tá? O que acontece é que a lei facilita o casamento nessas circunstâncias em razão da gravidez. E se os pais não quiserem autorizar, ela pode pedir, o juiz pode suprir essa vontade dos pais que não está autorizando, em razão até da prevalência da gravidez e da prevalência da família, ok? Bom, Jequié, da Bahia, mandou uma outra pergunta, o aluno Jefferson, ele quer saber se com 16 anos, se a pessoa for emancipada, o que acontece, né? Então, com 16 anos, a pessoa emancipada, ela é considerada um adulto para fins da lei civil, lá do Código Civil, para elaborar contratos, para comprar bens, para abrir uma empresa, ela é um adulto. Mas, para o ECA, ela continua sendo um adolescente. Então, se esse menor, não posso falar isso, né? Desculpa. Essa pessoa de 16 anos, ela, mesmo podendo fazer um contrato porque ela é emancipada, até tendo aberto uma empresa, ela comete um ato infracionário, então furta alguma coisa ou mata alguém, ela não vai responder pelo Código Penal, não. Ela vai continuar respondendo pelo ECA, porque ela ainda não tem 18 anos, apesar dela já ser absolutamente capaz para fins da lei civil. Então, essa pergunta é muito importante, tá, Jefferson, que você mandou, agradeço, porque faz bem essa diferenciação e importância que eu estou ressaltando para que vocês consigam entender a diferença dos dois institutos, tá? Perguntou, o pessoal de Lusiânia, perguntou se um adolescente relativamente incapaz, se ele poderá se casar, se ele tem que ter autorização dos responsáveis. Sim, tem que ter autorização dos responsáveis. O que pode acontecer é esses pais não autorizando, vai ter um processo judicial em que o Ministério Público vai intervir, eventualmente, se o juiz considerar viável para esse adolescente, ele pode suprir a vontade desse pai que está negando a autorização. Beleza, pessoal? Bom, então vamos aqui falar do ECA, né, que estamos tratando dele, Lei 8.069 de 90. Vamos dar uma olhadinha nas regras de saúde e educação do menor antes de adentrarmos especificamente no tema das medidas socioeducativas. Então vamos lá dar uma olhada na saúde, né? Como o ECA trata da questão da saúde. A gente já tem a lei do SUS, que é a Lei 8.080 de 90. Nós já estudamos essa lei na aula passada, né? Lei do SUS. Então temos também a lei do ECA. O ECA ele vai tratar especificamente da criança e do adolescente. E a Lei 8.080 de 90 vai tratar de outras especificidades do SUS. A gente já viu na aula passada que é garantido a todo mundo acesso universal, gratuito e igualitário, né? Em relação à criança, especificamente, eu tenho algumas questões, alguns pormenores lá no ECA. Primeiro, um atendimento pré e perinatal. Então, essa gestante, ela tem direito a um atendimento antes, né, do parto e depois do parto. Inclusive, ela tem atendimento preferencial de ter o parto realizado pelo médico que lhe deu o atendimento pré-natal. Então, ela tem direito a solicitar. A gente sabe que, claro, às vezes isso é uma ficção, né, porque às vezes não tem nem o básico, mas se ela quiser fazer a solicitação de preferência para que tenha o parto com o médico que lhe deu o atendimento pré-natal, ela tem esse direito, tá? O aleitamento materno, em qualquer condição, pessoal, inclusive no emprego e na prisão, é um direito da mãe fazer o aleitamento materno e um direito da criança também, né? Bom, uma outra questão importante é quando esse menor, não posso falar menor, meu Deus, quando essa criança e adolescente... Gente, olha, sempre fazendo a ressalva, desculpa, menor é um termo legal, então eu não tenho nenhum interesse em pejorar, falar de pessoa de menor importância, jamais. É porque a gente que é do direito está acostumado a usar, pra gente não é ruim, sabe? Mas essa criança e adolescente, se ela tiver que ir para o Sistema Único de Saúde, né, e tiver que ter uma internação,
lá no Sistema Único de Saúde tem o direito da permanência dos pais ou responsáveis durante a internação da criança e do adolescente. Gente, é de um único pai, se ele tem pai e mãe, e os dois têm poder familiar, né? Os dois têm a guarda, é um deles que tem direito de permanecer, não são os dois, tá? Isso até já vi em questão de concurso para assistente social perguntando. Não são os dois que podem ficar lá na sala, não. O direito é em relação a um dos pais ou um dos responsáveis, se ele tiver mais de um, tá? Bom, uma outra questão importante é não ser agredido, né? É ter direito à sua inviolabilidade física. Isso vocês debateram. Então, os casos de castigo físico, maus tratos, tratamento cruel e degradante, obrigatoriamente eu tenho que fazer a comunicação para o conselho tutelar. Durante o atendimento lá de saúde, se verifica, então até teve um caso recente de um bebezinho que, a hora que foi ser atendido, estava com marcas de queimadura de ferro. Então, tem que imediatamente comunicar ao conselho tutelar. E no caso, se for uma situação que está em risco de vida, então não é nem o conselho tutelar, é o Ministério Público, porque eventualmente já tenha que colocar no abrigo essa criança e já tenha que imediatamente ingressar com o procedimento para se desfazer esse poder familiar desses pais, ok? Bom, obrigatoriedade de vacinação. Né? Obrigatoriedade de vacinação. Então, toda criança tem direito de ser vacinada, tá? Inclusive, pode o poder tutelar, o conselho tutelar, intervir para ter a ordem judicial e obrigar a vacinação. Hoje em dia não tem tanta necessidade disso, porque para inscrever na escola já se pede a carteira de vacinação, né? Inclusive também para ter direito aos benefícios da assistência social e tudo mais. Mas, se for necessário, é possível uma ordem judicial para determinar, para pegar essa criança e levar para o posto e fazer essa vacinação. O conselho tutelar pode solicitar, tá bom, pessoal? Uma outra coisa que vocês já discutiram, mas eu acho que vale a gente lembrar, eu trouxe também um vídeo sobre isso, que é uma discussão importante para o trabalho de vocês, é em relação aos castigos físicos, né? Que é a questão chamada da lei da palmada, que vocês conversaram sobre ela antes da aula. Essa alteração que teve no Estatuto da Criança e do Adolescente para impedir que a criança tenha, como uma medida de disciplina, uma medida disciplinar dos pais dos responsáveis ou qualquer outra pessoa que está ali cuidando dessa criança, que possa aplicar castigos físicos ou tratamento cruel que lhe cause ali um sofrimento, uma angústia acima da angústia normal do viver de todo e qualquer ser humano, né? Então, como que o ECA traz essa questão? Vamos dar uma olhadinha no texto, ali no quadro, sobre a inviolabilidade física. Então, a gente tem essa vedação à aplicação de castigos físicos, de tratamento cruel ou degradante, né? Não pode ser usados esses métodos como uma medida de correção, uma medida disciplinar, educacional, não pode, né? Isso, o ECA entende que isso não educa, né? E o que é que o ECA entende como castigo físico? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto que eu trouxe para vocês. Esse texto é o texto do artigo 8º do ECA, tá, gente? Então, depois, se vocês quiserem pegar a legislação, já expliquei para vocês que o site do Planalto tem todas essas medidas, tá? Então, o artigo 8º do ECA, ele diz o seguinte: castigo físico é ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicado com uso de força física sobre a criança e do adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. O tratamento cruel ou degradante é uma conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Bom, se a lesão for muito grave, então a gente não está falando nem de aplicação do ECA. A gente vai falar de aplicação de Código Penal para esse adulto que cometeu uma lesão, um crime de lesão corporal, né? Pode ser uma lesão leve, grave ou gravíssima lá pelo Código Penal. Agora, se for uma lesão passageira, que o sofrimento não é tão grave assim, então esse adulto que cometeu essa infração, ele vai ter as penalidades do artigo 18b do ECA.
Eu vou mostrar aqui na câmera de documentos para vocês o artigo 18b do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ele vai tratar sobre essas medidas. Deixa eu pegar aqui para vocês. Bom. Um livrinho pequenininho, né, que a gente tem que ler todos os dias. Então, tá aqui, ó. Artigo 18b, né? Então, ele vai tratar sobre essa pessoa que acaba cometendo um ato ali que vai ferir a lei da palmada. O que pode acontecer com ela, né? Vai ter um encaminhamento a um programa oficial ou comunitário de proteção à família, tá? Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Também pode acontecer de ter um encaminhamento, peraí, deixa eu pegar aqui para vocês, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Uma outra possibilidade é encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Também é possível uma obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e, por último, a advertência. Bem, essas medidas elas vão ser tomadas quando, vejam só, quando essa lesão ofende a lei da palmada, mas ela não é uma lesão corporal. Se for uma lesão corporal, que tem um caráter duradouro, né? Então, essa lesão corporal vai tipificar um crime do Código Penal, tá? A gente sempre tem que pensar sempre na orientação desses pais e não na medida punitiva. Não adianta nada esse pai responder por um crime pelo Código Penal e não se reeducar. Então, as penas do artigo 18b é para reeducação, é para prevalência da família. Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que sempre tem que prevalecer a família natural. A colocação da criança num sistema de acolhimento por uma família substituta, né, ou no sistema de acolhimento do Estado, é a última medida, tá? Porém, se for necessário, se tiver correndo risco de vida, então, sim, tem que ser levado para o sistema de acolhimento e lembrar sempre que esse sistema de acolhimento, ele é temporário, tá? No máximo 2 anos. Então, eu quero que vocês anotem isso, que no máximo 2 anos tem que uma criança ficar num abrigo. E se dentre esses 2 anos não se conseguir uma família, e nesses 2 anos, nesse período de 2 anos, o que se deve fazer? Acompanhar a família natural para tentar o regresso dessa criança à família natural. A gente, claro, sabe de muitos casos de insucesso, muitos casos crimes violentos, né? Crianças que são mortas pelos seus próprios pais, mas sempre pensar nisso como uma exceção. Procurar privilegiar a família natural e tentar reingressar essa criança na família natural. Se não for possível, aí sim, a alocação em uma família substituta, ok? Prazo máximo de 2 anos na manutenção do sistema de acolhimento. Bom, pessoal, tudo bem até aqui? Então, vamos dar uma olhadinha em mais outros direitos da criança e do adolescente. Vejam comigo. Nós teremos, dentro desse sistema de proteção da criança e do adolescente, eu trouxe para vocês um pequeno vídeo para que vocês compreendam melhor essa situação da lei da palmada, né? Essa situação de proteção em relação a essa dor física e psicológica que pode a criança vir a sofrer. Então, esse vídeo é para expor a opinião dessas pessoas que pensaram o texto, os objetivos da lei. Vamos assistir esse pequeno vídeo em conjunto? Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code e tenha acesso às entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Você com certeza já ouviu dizer de alguém mais velho que levar palmada na infância era normal, ou que as crianças eram castigadas até com palmatória na escola. Então, os tempos mudaram e muito. Hoje não é mais assim.
Palmada agora é agressão e quem faz isso está sujeito à punição. O entendimento é que um tapinha inocente pode ser o primeiro passo para uma violência desmedida. Antes da lei da palmada, criada para proteger crianças e adolescentes da violência, educar um filho estava diretamente ligado à punição. Muita gente sentiu isso na pele. E uma coisa é certa, a dor passa, mas a lembrança fica. Quando a gente fala em palmatória para você hoje, o que te vem à cabeça? Quais são as lembranças que ela te traz? Agressão. Simone não esquece a palmatória. Feita de madeira formada por um círculo e uma haste, era muito utilizada no passado para castigar as crianças indisciplinadas. Durante muito tempo, a palmatória foi usada como sinônimo de correção por pais e professores. Ela era tida como um complemento da disciplina e educação de crianças e adolescentes. E ela, por muito tempo, fez parte da vida da Simone, né, Simone? Década de 50, 60, a palmatória estava ali no seu auge, era usada em casa, nas escolas. Você sofreu muito com a palmatória? Eu só não. Todo mundo que viveu nessa época, né, foi educado tendo uma palmatória do lado. Ela ficava visível, mostrando o poder que ela tinha de correção. E na escola também. As escolas usavam esse elemento e a gente tinha muito medo dela. Nessa época era possível e esperado e sempre ameaçado que houvesse essa punição. O que a criança aprendia quando levava palmas de palmatória? Aprendia a ter medo. Até meados dos anos 80, não havia uma lei específica ou sequer uma orientação que colocasse limites na educação infantil. O resultado era o uso da violência como forma de correção. O professor naquela época, ele tinha muito mais poder de decisão, de conversar com a família como se ela fizesse parte da família, entendeu? Influenciava mesmo. Influenciava mesmo, né? Tinha, digamos assim, liberdade, inclusive, para esse tipo de coisa que era agressão física. Educar era muito baseado no autoritarismo, não se tinha muita prática do diálogo, né? E o professor influenciou muito isso. O professor era visto como o detentor do conhecimento, o único detentor do conhecimento. Então, lhe atribuía essa função também porque ele tinha que transmitir o conhecimento, né? Então, se nessa transmissão do conhecimento havia indisciplina, era legítimo corrigir para se aprender. E aí, pessoal? E se o professor pudesse dar a palmatória, hein? Se quem não faz a avaliação virtual, quem não está lendo os livros, será que tem muita gente que ia apanhar aí atrás? Vamos ver. Bom, eu vou dar... perdão. O que acontece se o professor ou qualquer pessoa... Eu coloquei esse vídeo para lembrar também da figura que não é só a família que pode exercer esses atos de agressões, né? Esses atos podem ser exercidos por qualquer pessoa que esteja ali na custódia dessa criança, desse adolescente. E ela também vai sofrer essas medidas do artigo 18 e, se for um caso mais grave, também do Código Penal, ok, pessoal? Bom, então, para refrisar, o que é que o Conselho Tutelar pode fazer? Vamos dar uma olhadinha. Então, o papel do Conselho Tutelar, ele pode proceder ao encaminhamento, a gente já leu essas questões no artigo 18, tá? 18b, ele vai proceder ao encaminhamento a programa oficial de proteção à família, encaminhamento a um tratamento psicológico psiquiátrico, encaminhamento a cursos e programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, tá? No caso que ela teve essa mácula, e advertência, que é aquela... O que é advertência? Aquela advertência verbal, depois redigida por escrito e assinada pelos responsáveis de que não vão reiterar nessa conduta. Por quê? Porque se reiterarem, aí podem vir a sofrer uma pena mais grave, tá? Pessoal, mais um momentinho de pergunta, para que vocês mandem aí a contribuição de vocês. Alguns já mandaram no chat. Também espero a contribuição de todos, não vai ser possível ler de todos, mas de um ou outro a gente está aqui disposto a compartilhar essas opiniões sobre a lei da palmada, tá? Então, um minutinho
para que vocês me enviem o posicionamento de vocês. Então, pessoal, vamos lá. O pessoal de Tuiutaba, obrigado pela consideração de vocês, disse, olha, a palmada talvez seja assim educadora, porém o espancamento é que não é, né? Então, realmente tem um limite, é muito difícil a gente diferenciar, né? O limite, porque a lei ela não vai colocar, especificar condutas, a gente vai ter que analisar o caso concreto e por isso a participação do assistente social é muito importante, porque é vocês que vão acompanhar, fazer esse acompanhamento familiar, né? Muito bem. Tem mais alguém ali de pergunta? Aqui, Fortaleza, né? O pessoal do Colégio Judarte, Fortaleza, está perguntando se a lei da palmada está vigorando, tá? É porque ela ela modificou o ECA, né? Então a gente chama de lei da palmada, mas o que ela fez? Ela modificou, ela fez uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que é esse artigo que a gente acabou de ler, o artigo 18, artigo 18A, artigo 18B, tá bom? Bom, o pessoal lá de Arapiraca, disse assim, as alunas são contra a lei da palmatória. Então, elas não concordam que tenha que ter uma lei. Muitas pessoas dizem isso mesmo, né? Que não precisa ter uma lei para falar sobre a questão da palmada. Por quê? Porque você já tem o Código Penal que pune as lesões corporais. Então, não precisava ter mais uma lei para falar aí dessa questão do poder de disciplina. Então, essas discussões divididas, né? Pessoal, vamos dar uma olhadinha também no direito à educação para a gente finalizar essa discussão e passar a tratar das medidas socioeducativas, que é o último tema da nossa aula, né? Bom, direito à educação também previsto lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Vai dizer, esse direito à educação que é garantido a todos, está na Constituição Federal, a garantia de um acesso à educação gratuito, né, e universal, assim como é o Sistema Único de Saúde. E nós temos algumas regras, como atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, como uma obrigatoriedade. O ensino fundamental obrigatório e gratuito. A lei não fala que o ensino médio é obrigatório e gratuito, mas essa gratuidade, essa obrigatoriedade está na Constituição Federal, inclusive para o ensino superior, tá? Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Aqui eu quero indicar a leitura para vocês
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Se vocês colocarem na internet esse número, Lei 13.146 de 2015, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai aparecer. E ele vai tratar ainda das regras de educação especializada, que não pode ter cobrança de mensalidade diferenciada, que não pode recusar a aceitar, que sim tem que ter um professor nos casos em que é necessário um professor com habilidade específica para o atendimento. Né? Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Pessoal, a gente conversou sobre isso na aula passada. Quem é o adolescente trabalhador? Quando que o adolescente pode trabalhar? Na condição de menor aprendiz, é a partir de que ano? Olha, tá vendo que como o direito usa esse termo menor? Até a lei chama menor aprendiz, né? Não é uma falha minha, é a lei, né? Na condição de menor aprendiz, a partir de qual idade, pessoal? 14 anos, tá? Olha, isso é tema de prova também, hein? E para ser empregado, trabalhador empregado, só pode a partir de que idade? Né? 16 anos, tá bom? Então, menor aprendiz é uma exceção, pode a partir dos 14, tá? Ah, perdão, olha eu fazendo pataquada aqui, gente. Mas vocês entenderam, né? Menor aprendiz, 14 anos, menor aprendiz e 16, quadrinho, hein? 16 anos como empregado. Ok? Pessoal, tranquilo? Bom, mas isso também vocês já tiveram na aula passada, então tá sossegado, tá? Dá uma olhadinha aqui. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa na responsabilidade da autoridade competente, né? Então, a gente comentou bastante sobre a judicialização da saúde, judicialização da educação, judicialização de tudo. O que o poder público vem fazendo? Mandando abrir vaga quando não tem vaga na escola próxima à residência, porque é um direito de estudar, é próximo à residência. Nos casos em que não tem vaga mesmo, não tem o que fazer, já tem alguns juízes que estão mandando ser o serviço prestado ou na escola privada, ou no caso de saúde, no hospital privado, para que essa criança não perca o ano de estudo, para que essa criança não fique mais doente ainda ou venha a falecer na fila do SUS, e mandando a conta para o poder público pagar, tá? Tem várias críticas em relação a isso também. O dirigente do estabelecimento de ensino fundamental, ele tem que comunicar ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, é uma obrigação dele, tá? Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, e também no caso de existência de elevados índices de repetência. Então, existem outras regras, essas são algumas regras que eu pontuei com vocês, sobre o direito à educação, que é um direito gratuito, universal, de acesso a todas as pessoas. Essa gratuidade ela é plena, tá? Inclusive, no âmbito das universidades públicas, essa gratuidade também está prevista na Constituição, e nenhuma taxa, aquela taxa de matrícula, ela foi também considerada inconstitucional, tá? Então, não pode ser cobrado taxas no ensino público, ok, pessoal? Também não pode recusar uma vaga para um deficiente. Há esse direito da criança e do adolescente estudar próximo à sua residência, e no caso de não haver vagas, alguns juízes vêm mandando abrir essas vagas, e em algumas situações mandando até para uma escola privada, como eu comentei, com diversas críticas que os senhores têm todo o direito de ter, certo? Bom, pessoal, esgotado esses temas de saúde e educação previstos no ECA, para a gente finalizar a aula, eu deixei o tema para vocês acordarem, né? Porque é um tema geralmente levanta também bastante polêmica. Medidas socioeducativas. Bom, o que são as medidas socioeducativas? São medidas que buscam a reeducação, ressocialização e, não podemos ser ingênuos, também a punição do menor que tenha cometido um ato que venha a ferir
um bem jurídico, né, que a gente chama, então um bem da sociedade, né, vamos dizer assim, um patrimônio da sociedade. Bom, esse menor que venha violar uma regra social, jurídica, ele pode ser sancionado, vai ter essa sanção, que são chamadas de medidas socioeducativas. A gente tem que lembrar que quem vai sofrer medida socioeducativa é o adolescente. A criança não sofre medida socioeducativa. Então, quem que é a criança? Aquele antes de completar 12 anos. Não sofre medida socioeducativa, por mais violento que o ato possa ser. No caso da criança que comete um ato infracional, ela vai ter as penalidades do artigo 101, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 101 na Câmara de Documentos, vamos ver o que ele diz? Tem que eu vou abrir com vocês aqui. Ele é bem grande, tá? Então, eu só vou pontuar algumas das medidas com vocês que uma criança, caso ela cometa a gente não fala crime, a gente fala ato infracional, porque quem comete crime é adulto, né? Então, a gente fala ato infracional. Bom, no caso da criança, ela vai ter as penalidades do artigo... Penalidade não, ela vai ter as medidas do artigo 101, que é uma medida que visa ressocializar e também entender o que está se passando com essa família, né? Então, vai ser o quê? Olha, vai se encaminhar os pais ou responsáveis mediante um termo de responsabilidade. Vai entregar esse menor para os pais e responsáveis e esses pais terão que assinar um termo de responsabilidade. Pode ser também uma orientação, um apoio e acompanhamento temporário. Pode ser obrigado a matrícula e frequência obrigatória no estabelecimento oficial de ensino fundamental, tá? Inclusão em programas comunitários ou oficiais de auxílio à família. Também temos a possibilidade de requisição de um tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, inclusive com internação compulsória, tá? Quando esses pais não querem, pode, por ordem judicial, ser obrigatória essa internação, tá? Inclusão em programas oficiais ou comunitários de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. Toxicômanos é a pessoa que é usuário de droga, né? E nos casos mais graves, encaminhar para o acolhimento institucional e a inclusão em programa de acolhimento familiar, por fim, a colocação em família substituta. Esses três aqui, casos mais graves, tá bom? Depois vocês vão dar uma olhadinha no artigo 101 do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, perdão. Bom, então quem comete ato infracional é o adolescente. Essas medidas que a gente vai conversar é pro adolescente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro em relação a essa temática, né? O início da maioridade penal é a partir dos 18 anos. Uma pessoa só comete crime após 18 anos. Antes dos 18 anos, o que ela comete é um ato infracional. Essa questão, então, de aplicação da lei penal, se o crime foi cometido após os 18 anos, a gente sempre tem que olhar a data do fato. Então, a data que o sujeito realizou aquela conduta, tá? Se no data que ele realizou a conduta ele tinha menos de 18, então aplica a ele o ECA. Bom, pessoal, também eu quero falar com vocês, o ECA, ele vai trazer primeiro garantias processuais para essa criança e o adolescente, garantias processuais. Antes de trazer, então, as punições, ele vai trazer garantias processuais. Eu vou conversar com vocês sobre cada uma delas. Primeiro, adolescente civilmente identificado, ele não pode ser... Olha, aqui, tem dois erros aqui. Esse slide a professora fez, acho que estava bêbada, sabe? Não estava bem da cachola. Não será submetido à identificação compulsória. E aqui também, né, gente, inexistência com X. Eu sei, viu? Digitação mesmo. Desculpem, por favor, faça a correção aí. Bom, o adolescente civilmente identificado, ele não vai ser submetido à identificação compulsória. Pessoal, o que é identificação compulsória? É ir tocar piano na delegacia, né? A gente... Brincadeira, né? O que quer tocar piano na delegacia é colocar os dedinhos. Se você tem o seu RG, né, se você está identificado civilmente, se você tem documentação, você não pode ser obrigado a
fornecer digitais, tá? Só fornece digital no caso de haver conflito ou dúvida sobre a veracidade desse documento, que eventualmente esse documento pode ser falso, tá bom? Ou se você tiver com certidão de nascimento, o RG não pode ser civilmente identificado. Outra questão é a defesa por advogado. Essa defesa técnica por advogado é uma obrigatoriedade. Então, tem direito todo mundo. Quem não pode pagar tem direito a ter um defensor público, tá? Um defensor gratuito ou advogado dativo. Mas não pode ter um processo sem a defesa técnica do advogado. Uma outra questão é que o menor, ele tem direito a pedir a participação, a presença dos seus pais em qualquer ato processual, dos seus pais responsáveis, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui nesse mesmo slide sobre os direitos, né? Não pode ter incomunicabilidade, nem do menor, nem do adulto. O que é incomunicabilidade? É prender a pessoa e não deixar que ela fale com ninguém, não converse com seu advogado, não converse com seus familiares. Isso não pode acontecer. Porém, o juiz pode suspender as visitas dos pais caso entenda que essas visitas, essa pessoa que está visitando, ela é uma má influência, né, para esse menor. E também não existe, pessoal, prisão por averiguação. Vou voltar lá só no outro slide antes. No anterior, peraí, gente, aí, obrigada, isso. Não existe prisão por averiguação, tá? Só existe 2 tipos de prisão possível. A prisão por flagrante, flagrante e ordem judicial, o juiz mandar. Ou pega em flagrante ou é por ordem judicial, tá? Flagrante ou ordem judicial. E no caso do flagrante e da ordem judicial, essa prisão, no caso dessa prisão por ordem judicial, ela não pode ser superior a 45 dias. Então, o prazo máximo que o menor pode ficar preso antes do sentenciamento. Eu estou falando daquela prisão que é antes dele ser condenado, né? Gente, não existe prisão por averiguação, não existe isso. Vou te prender para ver se realmente é você que fez isso, se realmente aconteceu o crime. Não. Ou foi preso em flagrante, estava cometendo o delito, ou tem uma ordem judicial. E para ter uma ordem judicial é porque já tem já tem a materialidade, ou seja, o crime já aconteceu e já tem indício de autoria, ok? Bem, essa prisão que é como se fosse a prisão preventiva no direito penal normal, essa prisão ela só vai ser decretada por ordem judicial antes da condenação, antes que o processo esteja finalizado, se o crime for de violência grave à pessoa, né? E também se for um crime de muita comoção, que seja aconselhável a prisão do menor até para protegê-lo, porque às vezes essa comoção pode o menor ficar exposto a uma violência da própria sociedade, tá? Então, essa prisão ela só vai ser aconselhável se o crime que ele cometeu, o ato infracionário que ele cometeu, foi com violência ou ameaça à pessoa, ou nos casos de grave comoção nacional, para protegê-lo. Bom, sendo o menor condenado, essa criança e adolescente condenada, ela pode sofrer algumas penas. Vamos ver as mais brandas, né? Primeira delas é a advertência. A pena de advertência é a mais branda que tem. Por quê? Porque a pena de advertência, ela consiste numa admoestação verbal reduzida a termo e assinada. O que é uma admoestação verbal, pessoal? É aquele aviso, aquela advertência, né? E depois que o juiz fez esse aviso, ele pode fazer em audiência, faz na presença dos pais e responsáveis, redige um termo onde esses pais responsáveis assinarão, inclusive com essa advertência de que se cometer de novo, poderá ser aplicada uma pena mais grave, tá? Não tem muita eficácia. A segunda categoria, ela tem mais eficácia, que é a obrigação de reparação do dano. Nesse caso, a obrigação de reparar o dano, ela é aconselhável quando houve dano patrimonial. Quando que tem dano patrimonial? Por exemplo, um furto, aquela criança adolescente que depredou o patrimônio público, que fez uma pichação.
Então, nesse caso, é mais aconselhável que ele tenha essa pena, a obrigação de reparar o dano. Essa obrigação pode ser tanto a devolução da coisa, se ele furtou, ele devolve, quanto pode ser o ressarcimento do dano, quanto uma compensação que ele faça de uma outra maneira. Por exemplo, prestando um serviço para essa família, essa pessoa que ele prejudicou, tá? É sempre importante lembrar que quem tem que fazer essa reparação é o adolescente e não os pais. Então, não adianta o pai ir lá e pagar. Não, o juiz tem que ver se o adolescente pode fazer essa reparação. Por exemplo, pichou, ele pode eventualmente pintar, ele pode arrumar o local que ele danificou. E até se ele é um menor aprendiz, tem uma bolsa, ele pode com a sua bolsa fazer o ressarcimento, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha em outras penas mais graves, né? Então, tivemos a primeira ali, vimos a advertência, a obrigação de reparar o dano, agora a terceira, que ela vai aumentando em níveis de complexidade, né? Aqui a terceira é a realização de prestação de serviços à comunidade. Muito eficaz essa pena, né? Muito eficaz, porque faz com que o adolescente, ele entenda a necessidade, o valor do trabalho, né? Entenda o valor do trabalho e o valor de contribuir com a sociedade, né? Então, ele vai prestar tarefas gratuitas de interesse comunitário em hospitais, em escolas, em repartições públicas, tá? O que vocês precisam lembrar dessa prestação de serviço à comunidade? Nunca pode ser superior a 6 meses, tá? Prazo máximo de 6 meses. E a jornada máxima de trabalho, no caso dessa penalidade, é 8 horas semanais. Sendo certo que essas 8 horas semanais não pode prejudicar a frequência desse adolescente, criança não, né, gente? Criança, já falei que não tem pena para ela. Esse adolescente, essa prestação de serviços não pode prejudicar o seu comparecimento à escola, né? Suas atividades escolares, tá bom? Mas é muito eficaz, são só 8 horas semanais, não é uma carga horária relevante. Ele vai interiorizar, vai entender a importância do trabalho, né, e vai retribuir à comunidade, à sociedade, reparando aquele dano que ele cometeu. Então, vimos 3 até agora, hein, pessoal? Primeira, advertência, né, que ele olha, não faça mais, mas sempre reduzida a termo, com a assinatura dos pais, escrita e assinada, que o juiz pode fazer. Segunda, que nós vimos, é a obrigação de reparar o dano para os casos de crime que geraram danos patrimoniais. E aqui a terceira, prestação de serviço à comunidade, tá? Quarta medida agora, liberdade assistida. Liberdade assistida, o assistente social, ele tem um papel fundamental na realização da liberdade assistida. Muitos juízes aplicam inadequadamente a liberdade assistida, né? Quando, capacitada, tá? Capacitada. Errei todos 2 slides no mesmo lugar, a pessoa consegue fazer isso, né? Mas é para ver se vocês estão acordados, tá bom? É jogo dos 7 erros. Onde está o erro de português, né? Então, vejam só. A liberdade assistida, o juiz vai designar uma pessoa, em regra o assistente social, vocês, né? Para que acompanhe esse menor, acompanhe essa família. Então, que ouça como está o seu dia a dia, verifique a situação da família, se ele está indo à escola, se ele está prestando serviço, se ele está tendo boa conduta, se ele não está usando drogas, se ele não está em situação de risco, tá? E vai elaborar relatórios, encaminhando esses relatórios para o Ministério Público, para o defensor público e para o magistrado. Bom, e esse prazo... Esses relatórios vão ser elaborados no prazo máximo de 6 meses, podendo ser prorrogada ou revogada ou até substituída por outra medida. Então, foi aplicada a liberdade assistida, mas não está sendo eficaz, posso substituir
essa penalidade por outra, porque ela não está tendo eficácia, né? Inclusive, gente, pode acumular. Posso ter dever de reparação de dano com liberdade assistida, posso ter acumulação das penalidades, ok? Bom, até aqui a gente não falou de encarceramento, né, de prisão, de redução da liberdade física do sujeito, não é verdade? Então, vamos falar das mais graves, que é de redução da liberdade física, que é só em casos excepcionalíssimos, tá? Vamos lá para a primeira medida de semi-liberdade. Pessoal, a medida de semi-liberdade é um caso excepcional. Ela se equivale ao regime aberto no sistema penal convencional, não é verdade? Por quê? Como é que é o regime aberto? A pessoa tem o dia todo de atividade, tá na sociedade, vai para a escola, trabalha e depois volta à noite para dormir no caso da criança, lá na casa-abrigo, né? Então, essa situação, nesse serviço, então, que não é uma prisão, né? Que a gente tem, então, uma casa própria para cuidar desse serviço de custódia do menor. Bom, nesse caso, então, o adolescente, ele vai, na medida de semi-liberdade, ele vai para a escola, normalmente, tá? Ele vai visitar seus familiares, porém, vai dormir recluso, tá bom? Vai dormir, então, nessa casa de internação. Tudo bem, pessoal? Bom, o que acontece? Essa pena, ela pode ser aplicada logo de início, então, como a pena, já que ele vai ter logo no início, ou ela pode ser uma progressão da medida de internação, que é a segunda que a gente vai ver. Então, ela pode ser, o juiz pode aplicar ela já no começo, você vai ter suas atividades durante o dia, à noite você vai estar recluso, ou ela pode ser como uma progressão de regime por um bom comportamento numa medida mais gravosa, que é a que a gente já vai ver daqui a pouco. Bom, não tem um prazo determinado na lei, a lei não colocou um prazo determinado para a medida de semi-liberdade, porém, a gente aplica o mesmo prazo da medida de internação. A medida de internação, ela é a mais grave, porque é aquela que vai reduzir toda a liberdade do sujeito. A medida de internação, ela nunca pode ser superior a 3 anos, né? Então, se a medida de internação não pode ser superior a 3 anos, também a medida de semi-liberdade não pode, tá? E, por último, a medida de internação, que é a medida mais gravosa possível de aplicação para o adolescente. A medida de internação, gente, ela equivale a um regime fechado do sistema penal, né? Então, aquela situação que o sujeito não sai para nada, né? Pode vir a sair? Pode, se o juiz entender que atividades externas depende de uma autorização técnica, se o juiz entender que é viável, né? Agora, se o juiz não entender que é viável, então, não vai ser autorizada essa saída. Em regra, é encarceramento absoluto, né? Esse adolescente, ele vai ser reavaliado a cada 6 meses o seu comportamento, né, para saber se pode ser cessado ou eventualmente substituído por outra medida, e ela tem um prazo máximo de 3 anos. No caso, sempre se o sujeito fez 21 anos, ele tem que ser posto em liberdade compulsoriamente. Então, lembra daquela regra? O ECA só aplica até os 18 anos, perdão. Porém, se o sujeito cometeu o ato infracionário com 17 anos e 10 meses, né? E daí, ele foi condenado só depois que já tinha 18 anos, como ele cometeu o ato, ele era menor, quando ele cometeu o ato, ele é menor, mesmo ele já se tornando adulto, não vai para a prisão convencional. Ele vai ainda ter aplicação das medidas socioeducativas, né, do ECA. E se o prazo é vamos supor que ele foi direcionado para a prisão, ele já tinha lá 19 anos, né? E ele tinha 3 anos de cumprimento de medida de internação.
Bom, ele só vai cumprir 2, porque ele só pode ficar recluso até os 21 anos, não mais que isso. Ok, pessoal? Deu para entender? Bom, e para a gente finalizar, então, em relação a essa medida de internação, outros pormenores do regime, as hipóteses em que ela pode ser aplicada. Só é aplicada medida de internação em hipóteses gravíssimas, né? Quando o ato infracional cometido tiver grave ameaça à pessoa ou violência. Então, só nessas hipóteses, grave ameaça ou violência. Quero que vocês lembrem que tráfico de drogas não é crime em regra realizado com grave ameaça ou violência à pessoa. O que é grave ameaça ou violência à pessoa? Homicídio, latrocínio, sequestro, tá bom? Bom, também posso aplicar a medida de internação se teve reiterados cometimentos de infração. Então, já apliquei lá a reparação de dano, já dei liberdade assistida. Daí depois ele vai e comete de novo. Furta, sem parar. Bom, então nesse caso, já a 10ª vez que o adolescente aparece, então daí não adianta mais aplicar as outras medidas. Vai ser internação mesmo, né? E também quando ele reiteradamente descumpre as medidas anteriores, tá? Pessoal, finalizando mesmo, artigo 124 do ECA, que eu vou pedir para vocês depois darem uma olhadinha, alguns direitos desse adolescente que foi privado da sua liberdade, ou seja, que está cumprindo a pena de internação. Ele tem direito a avistar-se reservadamente com o seu defensor e com o Ministério Público, de ser internado em instituição próxima da casa dos seus pais, né, da morada dos seus pais responsáveis, de receber visita ao menos semanalmente, lembrando que o juiz pode suspender se for uma má influência, receber escolarização e profissionalização, assistência religiosa, assim como assistência à saúde, bem como corresponder-se com amigos e familiares. Bom, espero ter contribuído com vocês, né? Calma aí. Eu espero que vocês tenham, então, levado esse conhecimento adiante. Infelizmente, o nosso tema está acabando. A gente pode... Teve algumas dúvidas que estão me passando aqui, mas são dúvidas que eu posso tranquilamente responder com vocês no fórum, tá? E também no chat da próxima aula. Então, eu vou anotar. E se vocês puderem fazer o favor também de me encaminhar, quem ficou com dúvida após essa aula, me encaminhar. Às vezes a gente fala assim, rapidinho, e dá algum erro de comunicação, né? Mas nada que a gente não possa reparar. Vocês me encaminham, que daí ao começo da aula que vem, eu já abro respondendo esse questionamento de vocês, tá bom? Eu vou anotar aqui, mas se vocês puderem também entrar no fórum e mandar, é ótimo. Eu já começo a aula que vem respondendo, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada aos colegas aqui do Polo de Londrina que fizeram essa aula acontecer, a todos os tutores, um grande abraço, final de semana excelente para vocês. Até mais.